Você nunca percebeu exatamente quando começou, mas começou. Talvez tenha sido naquele momento em que você falou algo e ninguém realmente ouviu, ou quando você tentou ser você mesmo e sentiu aquele silêncio estranho no ambiente, ou pior, quando percebeu que, para ser aceito, precisava diminuir partes de quem você era. E então você fez o que qualquer pessoa faria. Você se ajustou, você se moldou, você se calou. E o mais perigoso nisso tudo é que ninguém te obrigou diretamente. Não houve um aviso, não houve um trauma explícito que você pudesse apontar. Foi sutil, lento, quase invisível, mas constante o suficiente para te transformar em alguém que, hoje, você mal reconhece. Porque a verdade é desconfortável demais para ser ignorada. Você nunca esteve realmente conectado com ninguém, nem mesmo quando estava rodeado de pessoas, nem mesmo quando ria, nem mesmo quando fingia estar tudo bem. Sempre teve alguma coisa fora do lugar, como se você estivesse presente fisicamente, mas ausente de verdade, como se estivesse assistindo sua própria vida, em vez de viver ela. E no começo, você não questionou. Você só seguiu o fluxo. Aprendeu rápido o que podia dizer e o que devia esconder, o que era aceitável e o que era estranho demais para mostrar, o que fazia você ser incluído e o que fazia você ser deixado de lado. E sem perceber, você começou a editar quem você era, cortar partes, suavizar pensamentos, filtrar emoções, até que chegou um ponto em que você já não sabia mais o que era original e o que era adaptação. Mas você chama isso de amadurecimento. Você chama isso de evolução. Você chama isso de faz parte da vida. Só que não é. É condicionamento. E ele começou cedo, talvez na sua casa, onde você percebeu que certas emoções não eram bem-vindas, ou na escola, onde ser diferente era motivo suficiente para virar alvo, ou em relações, onde você teve que se dobrar para não ser abandonado. Pouco a pouco, você foi aprendendo uma regra silenciosa. Seja quem esperam, ou fique sozinho. E você escolheu, ou pelo menos, acha que escolheu, porque na prática, não parecia uma escolha. Parecia sobrevivência, parecia necessário, parecia inevitável. Então você começou a performar. Ser mais quieto quando precisava, mais engraçado quando convinha, mais indiferente quando doía. E cada vez que você fazia isso, algo dentro de você se afastava um pouco mais. Mas ninguém viu, ninguém percebeu, porque por fora estava tudo funcionando. Você ainda falava com pessoas, ainda interagia, ainda existia socialmente. Mas por dentro, você já estava começando a desaparecer. E é aqui que a maioria das pessoas se engana. Elas acham que isolamento começa quando você está sozinho. Mas não, ele começa quando você para de ser você, mesmo estando cercado de gente. Ele começa quando você aprende a esconder tanto que já não consegue mais mostrar. Ele começa quando você troca a autenticidade por aceitação. E você fez isso tantas vezes que virou automático. Hoje, você entra em um ambiente e já sabe como agir. Mas não porque você é confiante, e sim porque você está treinado. Treinado para evitar rejeição. Treinado para não causar desconforto. Treinado para não ser demais. E o preço disso é que você também deixou de ser real. E no fundo, você sabe. Sabe quando está conversando com alguém, mas não está realmente ali. Sabe quando ri, mas não sente nada. Sabe quando tenta se conectar, mas algo bloqueia, como se tivesse um vidro entre você e o resto do mundo. Você vê, você ouve, mas não toca de verdade. E isso cansa. Cansa mais do que estar sozinho, porque é uma solidão disfarçada, uma solidão funcional, uma solidão que ninguém percebe, mas que você sente o tempo inteiro. E mesmo assim, você continua. Porque parar para encarar isso é admitir algo que você evita há muito tempo, que talvez o problema não esteja só nos outros, que talvez
você tenha se afastado tanto de si mesmo que agora não sabe mais como voltar. E é aqui que entra a parte mais desconfortável. Você não foi apenas excluído, você foi moldado para se excluir, para não se expor, para não se arriscar, para não se mostrar. E com o tempo, isso virou quem você é, ou pelo menos, quem você acredita ser. Mas antes de continuar, se isso que você está ouvindo parece familiar demais, se em algum nível isso está te incomodando, então para por um segundo, respira e responde isso para você mesmo. Há quanto tempo você não se sente realmente conectado com alguém? Não superficialmente, não socialmente, mas de verdade. Agora, se essa história está te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí, porque a partir daqui, as coisas começam a ficar mais difíceis de ignorar, porque o que você chama de personalidade pode não ser quem você é, pode ser só o resultado de tudo que você teve que esconder. E isso ainda é só o começo. O mais perigoso sobre tudo isso é que você não percebe quando atravessa a linha. Não existe um momento claro onde você diz: pronto, agora estou isolado. Não. É mais sutil que isso. Muito mais. Começa com pequenas concessões. Você deixa de falar o que pensa, só dessa vez. Evita um conflito, só para não desgastar. Se adapta a um ambiente, só para não parecer estranho. E tudo parece justificável. Tudo parece razoável. Até inteligente. Mas o problema nunca foi o que você fez uma vez. Foi o que você começou a repetir. Porque cada vez que você se silenciava, você reforçava uma ideia sem perceber. Ser eu mesmo não é seguro. E isso vai ficando, vai acumulando, vai se instalando, até que, em algum momento, você já não precisa mais se forçar a se esconder. Você simplesmente se esconde, automaticamente, sem esforço, sem perceber. E é aí que o isolamento começa de verdade. Não quando você está sozinho, mas quando você já não consegue mais ser visto, nem mesmo se quisesse. Porque pensa bem, quantas vezes você já quis falar algo importante e travou? Quantas vezes você sentiu que deveria se aproximar de alguém, mas recuou? Quantas vezes você teve a chance de criar uma conexão real e deixou passar? Você diz que não era o momento, que não valia a pena, que a pessoa não entenderia. Mas no fundo, não era sobre o momento, era sobre o medo. Medo de se expor, medo de não ser suficiente, medo de confirmar aquilo que você já suspeita, que talvez você não pertença. E esse medo começa a ditar tudo. Você começa a filtrar suas palavras antes mesmo de pensar nelas, controlar suas reações antes mesmo de senti-las, se afastar antes mesmo de tentar. E quando percebe, já está vivendo numa versão reduzida de si mesmo, uma versão mais segura, mais aceitável, mais invisível. Mas tem um detalhe que você ignora. Isso nunca te protegeu de verdade, só te afastou. Porque evitar rejeição não é o mesmo que criar conexão. E você confundiu os dois. Você achou que, ao não se expor, estava se preservando. Mas na prática, você só estava se isolando de forma mais eficiente. E o mais irônico, você começou a se convencer de que isso era escolha, que você gosta de ficar sozinho, que você prefere sua própria companhia, que você não tem paciência para pessoas. E talvez uma parte disso até seja verdade, mas não toda, porque existe uma diferença enorme entre escolher estar sozinho e não saber mais como estar com alguém. E se você for honesto, vai perceber que não foi uma decisão consciente, foi um acúmulo de experiências mal resolvidas, de rejeições não processadas, de momentos onde você tentou e não funcionou. E cada uma dessas experiências deixou uma marca, pequena no começo, quase imperceptível, mas suficiente para alterar sua forma de agir na próxima vez, e depois na próxima, e depois na próxima, até que, sem perceber,
Você já estava evitando antes mesmo de tentar. E isso vira padrão. Você conhece alguém interessante, mas não investe. Alguém tenta se aproximar, mas você mantém distância. Uma conversa começa a ficar mais profunda e você muda de assunto. Sempre existe uma saída. Sempre existe uma forma de não ir até o fim. E você usa todas. Não porque quer, mas porque foi condicionado. Condicionado a associar conexão com risco, a vulnerabilidade com fraqueza, a exposição com rejeição. Então, você cria um sistema interno de defesa. Um sistema eficiente, silencioso, quase perfeito. Ele te impede de se machucar, mas também te impede de se conectar. E com o tempo, você começa a sentir os efeitos, não de forma dramática, mas constante, uma sensação de distância, de vazio leve, mas persistente, de que algo está faltando, mas você não sabe exatamente o que. E aí, você tenta preencher isso, com distração, com conteúdo, com rotina, com qualquer coisa que não te obrigue a encarar o problema. Mas nada resolve, porque o problema não está no que falta fora, está no que foi bloqueado dentro. E enquanto isso, o mundo continua, as pessoas continuam se conectando, criando relações, vivendo experiências. E você observa, às vezes participa superficialmente, mas sempre com aquela sensação de não estar realmente dentro. Como se estivesse sempre um passo atrás, sempre um pouco fora, e isso começa a te incomodar. Mas você não fala, não admite, porque admitir isso é admitir que você perdeu algo, algo que talvez nem saiba como recuperar. Então você faz o que aprendeu a fazer melhor. Você racionaliza, transforma sua dor em argumento, sua limitação em identidade, seu isolamento em escolha. E isso funciona. Funciona bem o suficiente para você continuar, mas não bem o suficiente para te satisfazer, porque no fundo, você sabe que não era para ser assim, sabe que existe uma versão sua que não é tão fechada, tão distante, tão desconectada, mas essa versão parece cada vez mais distante, como se tivesse ficado no passado, ou pior, como se nunca tivesse existido de verdade. E isso cria um conflito silencioso. Uma parte de você quer se aproximar, quer tentar de novo, quer sentir algo real. Mas a outra parte bloqueia, diz que não vale a pena, que você já tentou antes, que vai ser igual. E na maioria das vezes, essa segunda parte vence, porque ela é mais antiga, mais treinada, mais forte. E assim, o ciclo continua. Você evita, se isola, se convence, e repete, de novo, e de novo, e de novo, até que chega um ponto em que você já não lembra mais como era antes. Antes de tudo isso, antes de se fechar, antes de se adaptar tanto, que acabou se perdendo. E é aqui que a pergunta muda. Não é mais, por que você está sozinho? Mas sim, em que momento você começou a desaparecer e decidiu não voltar? Porque a verdade é que você não se isolou de uma vez. Você foi sendo empurrado e depois continuou andando sozinho. Section 3. Agora vem a parte que você evita. Não porque você não entende, mas porque, se entender, não vai conseguir voltar atrás. Até aqui, você ainda consegue se enganar. Ainda consegue culpar circunstâncias, pessoas, fases da vida. Mas o que você está prestes a encarar remove essa opção, porque existe uma diferença brutal entre ser isolado e continuar se isolando. E é exatamente aqui que você está, porque em algum momento, o mundo pode até ter te empurrado para fora, mas depois disso, foi você quem continuou andando sozinho. E não, isso não é uma acusação simplista, é mais desconfortável que isso, porque não foi uma decisão consciente. Você não acordou um dia e disse, vou me afastar de todo mundo. Você só manteve o padrão, a mesma postura, as mesmas defesas, os mesmos bloqueios, mesmo quando o cenário mudou, mesmo quando apareceram oportunidades diferentes, mesmo quando alguém tentou se aproximar de verdade.
Você manteve, e isso diz muito mais do que você gostaria de admitir. Porque revela uma coisa: você não está só evitando o mundo, você está evitando a si mesmo. Evita ser visto, porque nem você quer ver o que sobrou. Evita se expor, porque não tem certeza do que vai encontrar. Evita se conectar, porque não sabe mais como sustentar isso sem se perder. Então você faz o que aprendeu. Você se fecha, se protege, se reduz. Mas agora, não é mais por causa dos outros. É por causa do que você se tornou depois de tudo isso. E essa é a verdade que quebra qualquer narrativa confortável. Você não está preso porque o mundo te isolou. Você está preso porque aprendeu a viver assim e nunca desaprendeu. E quanto mais o tempo passa, mais isso se solidifica. Mais isso vira identidade. Mais isso parece definitivo. Você começa a dizer coisas como: eu sou assim. Esse é meu jeito. Eu sempre fui mais na minha. Mas se você voltar de verdade, vai perceber que isso não é completamente verdade. Você não nasceu assim. Você foi se tornando assim, camada por camada, experiência por experiência, recuo por recuo, até que o comportamento virou padrão. E o padrão virou personalidade. E agora, você defende isso como se fosse quem você é, porque mudar isso significa encarar tudo que você evitou até aqui. Significa reconhecer que você se escondeu, você evitou, você recuou, mesmo quando talvez não precisasse. E isso pesa, porque tira de você o conforto de ser só vítima e coloca algo muito mais difícil no lugar: responsabilidade. Não culpa, responsabilidade. E isso muda tudo. Porque enquanto você acredita que foi apenas isolado, você espera que algo externo resolva, que alguém apareça, que algo mude, que a vida reorganize isso para você. Mas quando você entende que continuou o processo, que manteve o isolamento, que reforçou o padrão, então não dá mais para esperar. Porque agora depende de você. E é aqui que muita gente trava. Porque assumir isso não é libertador no começo. É pesado, é desconfortável, é quase injusto, porque parece que você está sendo responsabilizado por algo que começou fora do seu controle. E de certa forma, começou mesmo, mas não terminou lá. Continuou dentro de você e continua até hoje, em cada interação que você evita, em cada oportunidade que você ignora, em cada vez que você escolhe o silêncio, quando poderia tentar. E quanto mais você repete isso, mais distante você fica, não só dos outros, mas de qualquer versão sua que ainda poderia ser diferente. E o mais perigoso, você já se acostumou a não tentar, se acostumou a não esperar, se acostumou a não se envolver. E quando algo ameaça quebrar isso, quando alguém chega mais perto, quando uma situação exige mais de você, você sente um desconforto imediato, uma vontade de recuar, uma necessidade de voltar para o que é seguro, mesmo que esse seguro esteja te destruindo lentamente. Porque é isso que o isolamento faz. Ele não te quebra de uma vez, ele te apaga aos poucos, sem barulho, sem drama, sem aviso. Só vai reduzindo até que sobra o mínimo. E você chama isso de estabilidade. Mas não é. É estagnação. É sobrevivência sem vida. E no fundo, bem no fundo, você sabe que algo está errado. Sabe que isso não é suficiente. Sabe que existe mais. Mas você não acessa. Porque acessar exige risco. Exige exposição. Exige sair desse lugar onde você se escondeu por tanto tempo, que agora parece casa. E talvez seja isso que mais assusta. Não é o mundo lá fora. É a ideia de sair desse estado e não saber mais quem você é sem ele. Porque se você não é o cara fechado, o cara distante, o cara que prefere ficar sozinho, então quem você é? E essa pergunta você tem evitado há muito tempo. Mas agora, ela não vai mais embora. Porque depois de tudo isso, depois de perceber o padrão,
Depois de enxergar o processo, você não consegue mais fingir que não sabe. E isso muda o jogo, porque agora existem só dois caminhos. Ou você continua reforçando tudo isso, se escondendo melhor, se convencendo mais, até desaparecer completamente dentro desse padrão. Ou você encara, mesmo sem saber como, mesmo travando, mesmo errando, mas encara. Porque se não fizer isso, não foi só o mundo que te isolou, foi você quem terminou o trabalho. Você chegou até aqui, e agora não dá mais para voltar para a ignorância confortável, porque uma vez que você vê, e a pergunta que fica não é mais sobre o passado, é sobre o que você vai fazer com isso agora. Porque continuar assim não é neutro, é uma escolha, silenciosa, repetida, diária. E cada dia que passa, ela te leva um pouco mais longe de qualquer chance de conexão real, de qualquer versão sua que ainda poderia existir fora disso. Então talvez, a pergunta mais honesta que você pode se fazer agora, não é, por que isso aconteceu comigo? Mas sim, até quando eu vou continuar permitindo que isso continue? Porque o isolamento pode até ter começado sem você, mas terminar com você, isso sim, é inevitável.